A gente tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital federal, é isso? Imagens tá aí para vocês, imagens ao vivo para vocês do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado ali de um tanque das Forças Armadas Brasileiras, do Exército Brasileiro. Lula que traz ali com ele uma faixa, né, no peito, carregando, e agora, como a gente acompanhou em São Paulo, início também na capital federal do desfile cívico e no nacional brasileiro. Vamos ouvir. General Carmona, comandante militar do Planalto, apresenta a Vossa Excelência a tropa pronta para a revista. Tá aí para vocês, hino nacional brasileiro, canto esquerdo da sua tela temos o desfile cívico na capital federal que vai começar, Lula se dirigindo ao Rolls Royce, que a gente mencionava. Esse é o tradicional Rolls Royce, né? Um carro aí que foi muito importante, é ainda muito importante, um símbolo, né? Vários presidentes já utilizaram em suas posses. E no canto direito da sua tela temos ali o desfile cívico aqui na capital paulista, em São Paulo. Governador Tarcísio de Freitas, senador Marcos Pontes, prefeito Ricardo Nunes, deputado federal Celso Russomano, também o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite. Trazendo um pouquinho da curiosidade desse Rolls Royce, ele foi fabricado em 1952 na Inglaterra, foi inclusive transportado de navio de Londres aqui para o Rio de Janeiro, que era a nossa capital brasileira, né? Chegou aqui no ano seguinte. Ele pertence desde então à presidência da República e já conduziu todos os presidentes do Brasil em diferentes ocasiões, né? Não somente nas posses, como a gente consegue ver hoje, que é uma data extremamente importante. Desfile de 7 de setembro, data essa que marca a independência do Brasil. Foi usado esse carro pela primeira vez durante o segundo governo de Getúlio Vargas, isso lá em 1953, durante as comemorações do Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, em Volta Redonda. E aí, desde então, passou a ser tradicionalmente usado em várias e várias cerimônias de posse. Já, né, outros presidentes, como eu havia mencionado, já utilizaram esse automóvel, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, o ex-presidente Jair Bolsonaro, além, é claro, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, pessoal, tem uma lenda que esse automóvel havia sido um presente da Rainha Elizabeth II da Inglaterra para o governo brasileiro. Mas aí o escritor brasileiro, historiador Lira Neto, afirma em sua trilogia, né, Getúlio, que o Rolls Royce, né, foi encomendado pela presidência do Brasil. Então,
trazendo aí para vocês um pouquinho dessa curiosidade, esse carro que anda numa velocidade, obviamente, um pouquinho mais baixa, né? Mas tem todo um simbolismo extremamente importante para a presidência da República e, claro, o público que vai estar marcando presença aí vai poder ver essa imagem. Estou junto da Isabel Mega, trazendo um pouquinho, né, das expectativas agora desse início do desfile cívico-militar em Brasília, tão aguardado, o maior que a gente tem no Brasil, Isabel. Esse momento é muito simbólico. Todo o presidente da República dos últimos anos repetiu essa cena. Lula já repetiu essa cena nos 2 mandatos anteriores e agora caminha para este que é mais um momento do desfile de 7 de setembro, que nos governos do PT, Renan, ele tem algumas diferenças, né? No governo Bolsonaro era um regime que prezava ali muito pela exaltação do militarismo, olhar para o militarismo e ponto. No desfile do PT a gente tem algumas invenções, digamos assim, que vão para exaltar, por exemplo, órgãos como o SAMU, vai ter Zé Gotinha participando do desfile. Em ano de COP30, a gente vai ter também o desfile da Curupira, que é mascote oficial da COP30, aquele ser do folclore brasileiro, né, e que tem os pés virados para trás. Então vai ter um eixo temático também muito voltado para a COP30, chamando a atenção do mundo para a COP30. O Brasil tem frisado isso nas agendas. E esse percurso que o presidente Lula está fazendo, ele sai do Alvorada, vai até bem o início da esplanada, no carro normal, aí ele pega o Rolls Royce, depois que ele dá a autorização para que a tropa possa desfilar. E aí, esse movimento que a gente está acompanhando, que ele está subindo em direção ao ponto onde fica a arquibancada, a tribuna das autoridades. E aí ele vai subir na esplanada, passando pelo Palácio do Planalto, pelo Congresso Nacional, pelos primeiros ministérios, e aí a gente já tem um pouco daquilo que a gente vai ver ao longo do desfile, depois um desfile que é até bastante longo, até cansativo, por conta das condições meteorológicas de Brasília, costuma ser muito quente aqui no 7 de setembro, e a gente tem presença de todas as forças. É um desfile muito simbólico aqui da capital federal, Renan, e mexe muito ali, independente de questões ideológicas ou não, mexe muito com a criançada, sabe por quê? Você tem, por exemplo, a pirâmide humana do Batalhão do Exército, que é uma sensação para a criançada. Você tem a Esquadrilha da Fumaça, que fecha o desfile, que também é outro momento muito aguardado. Você tem desfile de alguns alunos de algumas escolas aqui do Distrito Federal, isso costuma chamar bastante atenção também. Então, são diferentes fases nessa construção que se faz desse desfile. Por essa imagem, a gente já consegue verificar que o presidente Lula está bem próximo ao ponto do Congresso Nacional, vai passar pelo Palácio do Planalto, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e aí até mais ou menos a metade da esplanada, que é onde fica a tribuna de honra das autoridades, onde ele vai se encontrar com os demais ministros, né? Então, a gente está bem no início dessa solenidade, depois tem o desfile escolar, tem um desfile motorizado com todos os carros das forças, então tem tanque, tem homens da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. A gente vai ter o desfile também da Cavalaria, que é outro momento que costuma ser bastante aguardado. E depois a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e as honras militares ao presidente da República, né? Então, este ano, com algumas inovações, digamos assim, por ser ano de COP, por eles quererem dar esse simbolismo também em relação ao mascote da COP. O Zé Gotinha é uma presença marcante, traz o simbolismo da gente pensar no contexto de pandemia, de necessidade de vacinação, de se ampliar as campanhas de imunização. Então, também é um ponto marcante. Aliás, o Zé Gotinha tem aparecido aqui em eventos da capital federal, viu, Renan? Como uma estratégia de marketing também do Ministério da Saúde. E aí, a gente vê a imagem da primeira-dama Janja, de branco, e do presidente Lula, trajando a faixa presidencial. Não são todas as solenidades que o presidente Lula e outro presidente que ocupe o cargo estão com a faixa presidencial. Então, é em solenidades muito específicas mesmo que eles acionam aí, recuperam essa faixa presidencial.
E o 7 de setembro é uma delas, assim como esses pontos do tradicionalismo que você estava contando para a gente, né? O Rolls Royce, que é esse carro de mais de 70 anos, é mais do que tradicional. Ele vai nessa velocidade bem baixinha, ele é muito bem cuidado, viu, Renan? No governo Bolsonaro, esse Rolls Royce ficava no Palácio do Planalto, ali bem no térreo. Então a gente estava ali entrando no ar, Rolls Royce do lado, e é um carro lindíssimo, lindíssimo mesmo, muito bem cuidado, e que costuma aparecer nessas solenidades especiais. Então, tem toda uma liturgia, tem todo um tradicionalismo dos desfiles, com algumas inovações ou outra de um ano para o outro, dependendo do governo, de um governo para o outro, algumas nuances, alguns diferenciais, inclusive com a carga que se quer dar também a essa data. Neste caso, no governo Lula, a palavra-chave de definição desse desfile de 7 de setembro é soberania. É isso que o governo está trabalhando na estratégia de marketing também a partir deste desfile. Renan.